Você deve lembrar dos aviões da Segunda Guerra Mundial com um cabo estranho na cauda. Geralmente, eles possuíam uma âncora e um cabo ligando-a ao estabilizador vertical. Essa configuração podia variar em forma, avião e posição, podendo haver vários desses cabos por todo o avião ou ao longo dele. Você pode achar que é um cabo para estabilizar o avião, reduzir vibrações na fuselagem ou facilitar o armazenamento nos porta-aviões. Mas não era o caso. Então, para que servia esse cabo? Por que precisava estar tão tenso e estendido ao máximo? E além disso, por que ele é considerado uma das invenções que deram início ao combate aéreo moderno? Tudo isso e muito mais em breve, então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Clube das Armas. Para não enrolar mais, o que você vê é uma antena de radiofrequência, o que é curioso porque quando você pensa em uma antena nunca vem à mente um cabo, mas sim algo assim ou assim. Sua forma está ligada a uma função única. Transmissores de radiofrequência eram muito úteis na Segunda Guerra Mundial e tinham funções além da comunicação. Claro que a comunicação era importante na Segunda Guerra Mundial. Aproveitaram bem essa tecnologia para dar funções únicas aos aviões. Falo de modo geral, pois essas tecnologias foram usadas por todos no conflito, especialmente pelos aliados para comunicação, ataque e defesa. Este TBF Avenger da Força Aérea dos Estados Unidos foi projetado para voar sobre o mar e tinha muitos equipamentos de rádio. Cada um o identificação, amigo ou inimigo, como as forças antiaéreas em terra faziam para identificar qual avião era aliado ou qual era inimigo, pois era para isso que servia o identificação amigo ou inimigo. O emissor interrogador em terra enviava um sinal ao avião-alvo, que o refletia com intensidade específica para que fosse identificado como aliado. Se o sinal fosse insuficiente ou não houvesse resposta, o avião-alvo era considerado inimigo e deveria ser abatido. Foi inventado pelos britânicos durante a Batalha da Inglaterra para que os Spitfire pudessem identificar efetivamente os inimigos dos aliados, já que nas grandes batalhas aéreas contra a poderosa e naquele momento numerosa Luftwaffe, sempre havia fogo amigo. O dispositivo era semelhante ao Very High Frequency ou alta frequência que veremos mais adiante, com o mesmo formato de cabo, mas com uma pequena mudança na disposição. Os cabos estavam presos nas laterais da fuselagem. Dispositivo Very High Frequency ou com ela, mas com de dispositivo ao Very High Frequency ou alta frequência que veremos mais adiante, com o mesmo formato de cabo, mas com uma pequena mudança de disposição. Os controladores tinham detonadores acionados por operadores de radar, algo inovador para a época. Os alemães também tinham os seus, sendo vistos amplamente após 1941. Nos aviões também podíamos ver outros aparelhos de radiofrequência úteis, como os receptores ZB, que resolveram um grande problema nos porta-aviões. Se você lança um avião e o porta-aviões está se movendo, como piloto, como você sabe para onde voltar? Era necessário um sistema de localização. E esse foi o transmissor IS-2G ou IS-E e o receptor ZB. O porta-aviões tinha uma antena giratória que enviava sinais codificados em Morse, recebidos pelo receptor ZB, que localizava o navio o tempo todo. É como quando seu amigo passa as coordenadas do Minecraft e o avião sempre soube para onde voltar. Ainda há muitos rádios para conhecer, como o Yagi-Arai, uma antena auxiliar versátil. Ela precisava ser girada para a direção de onde você queria receber o sinal. Por exemplo, se em uma missão você sabia que teria o porta-aviões atrás, precisava direcioná-la manualmente para essa posição. E a vantagem dela era que, por ser direcional e não unidirecional como as outras, tinha muito mais alcance e muito menos ruído, tornando-a útil para situações específicas. Também havia o radar altímetro, antenas em T invertido vistas em aviões da época, nas asas e cauda,
Elas tinham uma função essencial para quase todos os aviões: detectar altitude ativamente, sem depender de dispositivos mecânicos. Nos aviões havia dois sistemas. Um emitia sinal de rádio ao solo, que refletia e retornava rapidamente. O outro recebia esse sinal, calculava o tempo de chegada e estimava com precisão a altitude. Muito engenhoso. Finalmente, há o transmissor alta frequência O, de alta frequência, e seu objetivo era simples: enviar e receber comunicações a até milhares de quilômetros. A razão do seu formato de cabo era uma solução simples de engenharia. Naquela época, um transmissor tão potente em um avião pequeno era impossível, então foram necessárias medidas para viabilizá-lo. Eles fizeram o transmissor alta frequência emitir ondas muito longas, que se alongavam menos, por isso o nome alta frequência. As antenas mediam 1/4 do comprimento de onda gerado. O avião tinha que transmitir a 10 MHz, equivalente a ondas de 30 metros. Assim, os cálculos eram necessários. Para transmitir nessa frequência quase padrão, eram necessárias antenas de ao menos 7 metros. Fazer uma antena desse tamanho em um avião seria algo. Por isso criaram antenas de fio, ajustáveis em comprimento, sem afetar o voo do avião. Esta é a razão pela qual os aviões tinham esses cabos longos, se estendendo por todo o fuselagem, já que quanto maiores forem os cabos, melhor o desempenho. Eles tinham essas antenas. Os sinais que essas antenas emitiam tinham tanto alcance que a curvatura da Terra podia afetá-los. Por isso, usava-se a ionosfera para fazê-los refletir. Assim, eles chegavam ao destino e conseguiam se comunicar com a base, mesmo a milhares de quilômetros. Como você pode imaginar, esse sistema era propenso a falhas, ruídos e interferências, seja pelo clima ou desbalanceamento dos equipamentos. No entanto, assim como os outros sistemas, continuavam sendo essenciais para a tática e o bom desempenho das escaramuças aéreas em território inimigo. Essas antenas ainda são usadas hoje, mas com outro foco. Os cabos causavam muito arrasto e ruído. Portanto, esses enormes cabos já não são mais usados, e sim antenas integradas na fuselagem, maiores e de melhor qualidade. Apesar de tudo, as antenas de cabo permanecem em nossas memórias. Como os soviéticos derrubavam tantos aviões com fuzis,